Estamos aqui na Caldeira com o meu seu nome. Fátima. A senhora onde é que nasceu? Eu nasci na Fazenda do Belo. Naquela fazenzinha ali à frente, pequenina, e nasci ali. E esta casa de quem era? Esta casa aqui era dos meus avós, dos pais da minha mãe. Fez a escola primária? Fiz, tinha aqui a escola na Caldeira e tinha muitas crianças aqui na altura que eu andei aqui na escola. No ano que eu entrei para a escola entrámos 7 raparigas e um rapaz, veja lá. Muitas meninas e poucos meninos. E vinha a pé da Fazenda? Da Fazenda do Belo aqui para a Caldeira todos os dias. E quando fazia muito mau tempo, então ficava aqui em casa da minha avó. Mas nessa altura não havia telefone para dizer à mãe que não se podia ir para a Fazenda do Belo. A mãe já se ficava a saber, se tivesse mau tempo, que eu não podia ir. E a avó nem deixava ir. E quem era a nossa professora era a senhora Maria Batista. Uma senhora muito boa e uma senhora com muita capacidade para ensinar aqueles miúdos todos, que nós éramos muitos e um pouco refilhões também às vezes. Como é que era a infância aqui dentro? Acho que era muito bonita e boa e saudável, acho que era tudo muito bom. Nós brincávamos, nós vínhamos à escola, nós ajudávamos os nossos pais. Os nossos pais, os mais velhos, ajudavam a tomar conta dos mais novos. A mãe deixava-me em casa muitas vezes com meus irmãos, enquanto ia para a Ribeira lavar, que lavava-se era na Ribeira, ali a pulso, ia buscar água num pote, e enquanto eu ficava em casa com meus irmãos. E era uma vida muito ocupada. As senhoras tinham uma vida muito ocupada, mas também os senhores tinham. É mesmo aqui? Sim. Uau. E onde é que está a Fátima? Eu não estou aqui, a minha mãe é que está, é à frente, essa menina de branquinho, é a minha mãe. São os teus avós? São maternos. Tem o forno de lenha onde a minha avó cozia, só que nós não quisemos tirar o forno e então embutimos este recuperador de calor que usamos no inverno. Ainda me lembro muito bem da minha avó cozer aqui. E aqui por este lado abaixo tinha uma maçaria de pedra e o lume de lenha, onde ela cozinhava. Tinha aquele fogão todo ao dia, sempre com lenha a arder, que era o que se usava antigamente. Tens saudades de velhos tempos de morar aqui dentro? Tenho, eu tenho. Por acaso fui muito feliz aqui dentro, em criança, é verdade. Dos meus avós, dormia aqui com eles, das folhas de milho, de matanças dos porcos. Ai, tanta coisa, era uma alegria. Nós nem sequer dormíamos aquela noite a pensar na matança do porco. E o meu tio, já por último, punha era aqui na cozinha o milho, apanhava o serralho e juntava imensas pessoas para virem aqui à desfolha do milho. Era uma alegria. E depois na sala fazia o baile de roda, assim que ele dizia assim, quando acabarem de descascar o milho, tem o baile de roda de graça. Eu gostava muito. E da matança do porco. Era uma vez por ano? Sim, aqui, geralmente era aqui uma vez por ano que se fazia. E na tua infância chegaste muitas vezes lá fora, à Calheta? Olha, ia, sabes porquê? Era levar as vacinas. A gente estava na escola e o enfermeiro não vinha cá dar. Nós já tínhamos que marchar cedíssimo, às 4, 5 horas da manhã que a gente acordava e íamos pela Caldeira de cima, sair à serra lá acima e chegávamos à beira da estrada, lavávamos os pezinhos na água de inverno que passava ali, limpava, calçávamos e vestíamos para ir para a Calheta levar a vacina. A pé? Não, íamos na carreira que vinha do topo e nós apanhávamos e voltávamos à noite. Eu acho que não havia carros de praça sequer. Tornavam a se descalçar? E chegávamos ali... Para não estragar os sapatos? A gente tinha outros sapatos que trazia, mas todos molhados. Ainda eu apanhei uma infecção no braço, cheguei ali e calcei os sapatos molhados e quando cheguei a casa a minha mãe teve que me cortar o vestido com uma tesoura porque eu já vinha com o braço todo inchado. E não havia médicos aqui, não havia ninguém para... Então o que se usava aqui era, as nossas avós que sabiam, chás caseiros e ervas
que nos punham ali umas folhinhas e desinfetavam e cuidavam de nós, era assim. E também tinha-se os bebés já aqui, e havia uma senhora que era parteira, não era profissional, era uma senhora, mas era mesmo que fosse uma profissional, era uma senhora que sabia muito e chamava-se Senhora Maria do Ramos. E depois ficou outras mais novas daí para cá, mas aqui é que se tinha as crianças. Eu nasci aqui e acho que pesia quase 5 quilos. A minha mãe acho que sabia o grego. Era aqui que havia a maternidade. As criancinhas nasciam todas cá. Sabes de alguma história aí engraçada da pesca, de qualquer coisa assim? Sim, isto aqui havia pescadores que iam ao mar ao peixe, de verão iam aos corongos e apanhavam muito peixe. E de inverno também se punha as redes e as tarrafas. E havia uma tradição muito bonita, anual, que era a tapar a pesqueira. Então juntava-se os homens, mulheres, crianças, e faziam uma muralha muito grande ali ao passo, e deste lado fazia-se ali uma grande muralha, mas a muralha não podia ser ao alto, era assim de lavador, e os homens com barras de ferro faziam com as pedras maiores, juntavam-se. Os homens aqui eram muito rijos, eram homens de barba rija, que hoje eu penso, eu era miúda, mas eu penso, lembro-me assim aquelas coisas, de ver meu pai e muitos mais senhores, ali com aquelas pedras enormes a fazer aquela parede, e as mulheres iam também pondo as pedras que podiam, cada um apunha aquilo que podia, e as crianças tapavam aqueles buraquinhos todos. E passado não ficava para sempre aquela parede ali, que mais tarde o mar vinha e levava, mas havia aqueles primeiros dias que eram muito bons, aquilo ficava muito peixe atrás daquela parede. E então aquele peixe era para dividir com as pessoas que tinham partilhado na ajuda de montar aquela muralha. E então apanhavam o peixe, levavam para cima do alpeirão, que aquilo era digno de se ver. Tenho imensa pena não haver fotografias ou alguma coisa que deixasse registrado. Toda a gente se esquece, nunca ouço falar da pesqueira. E é uma coisa que eu tenho na memória, e eu era bem criança e eu adorava aquele dia de tapar a pesqueira, porque eles também me davam um peixinho. Então, havia dias seguintes que aquele peixe era para dividir, e depois acabava, cada um ia ali e às vezes apanhava-se muito peixe. Mas havia muita abundância de peixe aqui. De peixe, de lapas, de amêijoas, secava-se corongos enormes. Lembro-se na minha casa ter, e não era só na nossa casa, mas noutras casas, peixe com muita abundância, seco, secava-se para comer, quando não se podia ir ao alto. E as pessoas viviam bem aqui, trabalhavam muito, trabalhavam as terras, era tudo cultivado, semeava-se muito milho, tudo que era para semear, não havia um cantinho aí que não se semeasse alguma coisa. Ainda me lembro o meu avô a ter como é que era? Um focho. Não sei se vocês se lembram, ou tu, no pico talvez usavam, que tinha uma ponta de ferro e ele dava com aquela assim, e punha milho ou feijão, e ele dizia, isto é preciso aproveitar estes cantinhos todos a pôr ali. Vocês não compravam nada para comer, praticamente era tudo daqui dentro? Sim, comprava-se pouca coisa, farinha de trigo, o sabão, mas olha, ainda me lembro de uma outra coisa, de ver a minha avó ferver água, cinza, e a roupa branca, que era lençóis ou roupas brancas, ela fazia uma barrela com cinza, para a roupa ficar muito branca e ficar muito boa. E eu ficava a admirar, agora que essa roupa vai ficar toda preta, a avó, e ela, não, tu vais ver, vai ficar muito limpa e vai ficar cheirosa. E cheirava muito bem. E a minha avó também fazia sabão, não sei bem como era, mas ela também fazia o seu sabão. Mas estas barrelas, aqui usava-se muito, barrela de cinza. Lembras-te? Não, ninguém se lembra de ouvir falar assim. As pessoas viviam das coisas que tinham. E havia uma outra coisa que também eu lembro da minha avó fazer, que também nunca soube falar nisso, que a minha avó gostava muito, e o café era delicioso no pasto. Há uma erva que se chama solda, que tem umas chocazinhas.
parece gengibre, mas não é tão grande, é mais miudinho. E a minha avó apanhava aquilo, limpava muito bem limpinho, secava no forno e fazia café. E aquele café era delicioso, mas só se podia beber com leite, que ela dizia que era muito forte. Mas eu estou a sentir ainda às vezes o sabor daquele café. Era mesmo muito bom. Também, hoje em dia já ninguém tem, nem se lembram se calhar dessas coisas. Mas os meus avós tinham essas tradições, ainda sabiam muita coisa e usavam muita coisa ao antigo, ainda iam buscar o antigo. Pronto, já a minha mãe já não fazia tanto, mas a minha avó gostava. E há uma outra coisa que eles também faziam aqui, que eram os nossos alimentos. Então, farinha torrada. E era de milho amarelo, torrava-se aquele milho no forno, tirava-se da maçaroca, torrava-se muito bem torradinho no forno e depois levava-se ao moinho, moía-se e fechava-se dentro de umas latas antigas que havia. E eu gostava de comer aquilo, sabes como era? Era meter assim dentro de uma caneca e meter ali uma colher de açúcar. Aquilo era bom, mas eles punham aquela farinha no leite, aquilo era delicioso. E eu ainda tenho lá um bocadinho que a minha mãe torrou, que eu só tenho para recordação. Que ela já não presta, já está assim toda pegajosa, mas eu tenho tantas saudades daquela farinha que eu ainda tenho aquela coisinha de recordação. Eu também, eu lembro-me disso. Eu adoro farinha torrada. Muito bem. Então a minha mãe, e as pessoas, não era só os meus pais, nem os meus avós, as pessoas aqui em geral faziam isso. E mesmo se o moinho moía aquela farinha, tu tinhas, para não ficar aquela farinha, tu também ias moer a seguir para sair sempre a mesma farinha. Senão eu podia gastar da outra farinha para fazer as papas de milho, que também eram muito boas, que se comiam maravilhosamente, com as lapas, com peixe, com leite, era muito bom. Portanto, você estás a ver, eles viviam bem, não, as pessoas aqui não viviam pobres, não tinham dinheiro, era isso, mas comer, havia muito que comer, muito. Porque cultivava. Cultivava-se muito, inhames, tinham sempre o peixe, as lapas, lembro-me a minha mãe cozer, e às vezes a minha mãe estava a pôr o pão de forno e dizia, olha, vou apanhar um prato de lapas, que eu adorava aquelas lapas tiradas na sertã, e até a minha mãe às vezes punha uma coisinha de farinha que ficavam muito boas, para comer com pão quente, também era muito bom. Manteiga, não comprava manteiga? Manteiga, era assim, lembro-me de fazer manteiga à moda antiga, que então juntava-se as nata de leite, tanto na casa dos meus avós como na casa das outras pessoas também alguns faziam, guardavam a nata, e eu não gostava nada do dia de bater a manteiga, porque aquilo era uma tortura, metia-se aquela nata dentro de uma lata, e todos, a que tinha duas asinhas, e então tic-tic, e depois o outro, passava-se ali uma noite a fazer o serão, mas era uma manteiga deliciosa, era muito boa. Depois, quando fomos para o Sanguinhal, o irmão do meu tio achou no calhau, aproveitava-se tudo, um tubo, e fez uma máquina, e então a máquina rodava-se. Então os rapazes todos queriam fazer manteiga, porque rodavam e ela era fácil de bater. E era uma manteiga deliciosa, era muito boa mesmo. Faziam doce? Doce de figo, doce de uva, doce de maçã com tomate. Na nossa casa a gente não gostava só de fazer com tomate, a gente gostava de misturar a maçã porque segurava melhor o doce. Mas sim, também se fazia doces. Fazia-se a festa do Divino Espírito Santo ali na praça, que era lindíssimo, tem uma tradição também muito bonita. Metade da caldeira fazia bolos este mês. Faz favor. Fala um bocadinho da festa do Espírito Santo, como era aqui dentro. Então dividiam a festa, era dividida, não era todos que davam a festa do Divino Espírito Santo no mesmo dia. A metade da caldeira, a metade o outro lado. Fazia-se bolos do Divino Espírito Santo, bolo de véspera, dava-se na praça, tinha os cavaleiros que se arranjavam todos muito bem arranjados e depois davam o doce às pessoas que estavam sentadas ali no lar na praça. Faziam a coroação, era muito bonito. O doce era feito aqui dentro? As pessoas faziam. As pessoas faziam praticamente tudo aqui nas suas casas. Havia sempre uma senhora ou outra e depois ajudavam-se uns aos outros. Era assim. Mas davam sopas a toda a gente? Não, não. A parte de sopa davam mais carne, uma esmola, que se chamava uma esmola era um bocado de carne, um pão e às vezes davam vinho também, uma garrafa de vinho. Faziam vinho aqui dentro? Fazia-se vinho,
Mas onde se fazia muito vinho não era propriamente a caldeira era mais pobre em vinho, mas também se fazia o Sanguinhal e a Feijão Redonda, que era muito abundante em vinho. A outra Feijão que não está habitada hoje. Depois cresceste e como é que foi? Casaste e foste morar para... Não, como vou sair daqui não foi o casamento, foi o aval de terra. Se não é o aval, nós não tínhamos saído daqui. Se não é o aval, isto não era nada disto que é hoje a caldeira, era muito diferente, porque as pessoas não tinham saído, imigrava muita gente nessa altura. Nessa altura também se imigrava, mas a caldeira estava a desenvolver muito, já havia a telescola, também já tinha vindo para cá, e até o José Lima que veio para cá dar aulas, mas a professora Filomena, foram os primeiros que vieram para com licença, que vieram para cá. A caldeira nunca tinha sido desabitada, a caldeira desabitou derivado do aval de terra, que foi terrível. E vocês como é que saíram daqui? Aqui as pessoas da caldeira saíram de fragata, que foi muito difícil, e acho que foram todos de fragata. Não, também foi de helicóptero, também sei. Eu não saí da caldeira, eu tinha vindo à missa aqui, mas os meus irmãos e o meu pai, e uns meus vizinhos, que eu nessa altura estava no Sanguinhal, em casa do tio Manuel Laurêncio. E nós tínhamos vindo à missa e íamos na nossa caminhada. Só que o grupo ia dividido por vários. Infelizmente faleceu 3 pessoas no mesmo grupo que nós íamos. Os meus irmãos não ficaram por um triz. O meu pai não fomos todos, não ficámos porque não tínhamos a nossa hora a chegar. O meu pai ficou assim, aqui, e caiu de um lado e do outro coisa. E os meus irmãos ficaram na caldeira acima, mas lá para cima para os pastos, à espera do meu pai, que o meu pai não aparecia. E ficaram ali sozinhos e ia mais 3 senhores com eles. Só que eles disseram assim, olha, a gente vai andando devagarinho e depois vocês vão nos apanhar. E infelizmente, quando eles subiram, veio a rocha e levou-os. E nós não ficámos nesse dia ali, porque nunca descansámos naquela caminhada, naqueles sítios próprios que nós costumávamos a descansar. Nós não descansámos. E quando aquilo deu, foi mesmo... Não morreu muitas pessoas ali, naquele dia, porque não tinham a sua hora feita, porque foi terrível. E depois então, foste para Ribeira Seca ou Calheta? Depois, não. Depois nós ficámos na Feijão Redonda 2 noites, essa noite e ainda mais uma. E depois o helicóptero, a fragata foi para nos ir buscar, mas não consegui, porque o mar estava muito bravo. E os homens da fragata não tinham conhecimento daquele mar e aquele mar estava muito bravo. O meu tio José Machado ainda que ajudou a salvar 2 rapazes que foram de um barco semi-rijo lá dentro. Não conseguiam sair e o meu tio então disse, vocês vão embora e amanhã de manhã venham-nos buscar de helicóptero porque o mar não deixa nós irmos. E já que a gente não morreu agora, e então o helicóptero foi no outro dia buscar-nos lá, mas já estávamos sem alimentos, não tínhamos nada, e então o helicóptero levou pessoas para a Calheta, para a escola, que na altura havia lá, que agora é o Registro Civil, era ali, foi parar ali a algumas pessoas, e a primeira parte foi parar às velas. Então ficámos divididos, eu fiquei ali na Calheta, os meus tios ficaram nas velas, no outro dia fui ter com eles, saber onde é que eles andavam, que é este tio Manuel, que tem agora 100 anos, e a minha tia. E as pessoas ficaram divididas, ninguém ficou junto, ficámos uns nas velas, uns na Calheta, uns na Ribeira Seca, ficou tudo dividido. Foi uma tragédia muito grande para estas Feijãs, porque as pessoas que cá viviam bem, e estavam conformados com a sua vida cá. No Sanguinhala também era um lugar muito bom, um lugar cheio... era porque tinha poucas pessoas, mas era cheio de vida e bem dispostos. Esses rapazes que assobiavam e para as rochas fora, e nós tentávamos... Quem será o assobio deste? Quem será o assobio daqui? Por acaso era giro, era.
E depois foste à Calheta, apareceu um calhetense e... E então, depois vivi na Queimada há algum tempo com os meus tios, mais no lugar do carregador, numa casa que era do senhor... que eu agora não me lembro, que ele foi excelente pessoa para nós. E quem nos arranjou essa casa foi o José Gaspar das Velas na altura. Que eu lembro-me, foram pessoas que nos apoiaram muito. Cedeu aquela casa para os meus tios. O meu pai teve menos sorte, na Ribeira Seca encontrou uma casa caída, mas que conseguiu pô-la minimamente em condições para nós ficarmos lá. E a partir daí a gente teve que se desenrascar. Porque tínhamos que vir aqui, mas era muito difícil, porque ficou os animais e ficou as coisas todas atrás. Aqueles primeiros tempos foram muito difíceis da gente compreender e aceitar que tínhamos mesmo que deixar as nossas coisas e partir para o outro lado. Mas teve que ser, porque nós já éramos novos, precisávamos trabalhar e continuar com a nossa vida. Mas para os mais velhos foi muito difícil. Nós mais novos encarámos as coisas mais fáceis. Os mais idosos foi muito difícil porque deixaram tudo para trás. Foi uma vida complicada. E pronto, e fui para a Calheta, arranjei trabalho, trabalhei e fui para o Canadá e depois vim para trás e casei e pronto, e estou a seguir a minha vida. Mas fico muito feliz de vir aqui à casa dos meus avós e fico muito contente de o meu marido e as minhas filhas gostarem muito da casa dos seus antepassados. Tanto esta como a da Feijão no Belo, diz muito. E acho que as minhas filhas também ficaram trazem isso consigo. Tu sabes que nós vimos já as novenas, que eu mais tenho saudades é das novenas do Menino Jesus, que a gente dizia que era do Menino Jesus. Nós vivíamos ali na Feijão do Belo e vinhamos às novenas. E nós não íamos tristes nem para vir à missa, nem ir para casa. A gente toda a viagem íamos às escuras a cantar, e ainda às vezes levávamos esfoladados nas pontas dos dedos de noite, que era só um lampiãozinho a alumiar. E eu hoje penso tanto nestas coisas, que a gente toda a vida reclama de tudo e de mais alguma coisa, e a gente não vinha obrigados, não era o pai nem a mãe que dizia tu tens que ir à missa. Nós queríamos vir e íamos a cantar felizes e contentes. E do Senhor, as pessoas que vinham dali, daquele lado para aqui, vinham e gostavam de vir e sentiam-se bem. E acho que as pessoas trabalhavam e cantavam mesmo nas terras. Ouvia-se os homens cantar, ouvia-se as mulheres cantar, ouvia-se lavar na ribeira. Mas não, as pessoas hoje em dia eu acho que as pessoas estão sempre a reclamar por tudo e por nada. E eu hoje penso, como é que aquelas pessoas, meus pais, meus avós e aquelas outras pessoas, todo o dia não preguejavam e se fartavam daquilo? Não, nunca ouvi ninguém andar aborrecido por esses caminhos, por esses caminhos assim. E esses caminhos era tudo a pé? Era tudo a pé. O único meio de transporte que havia aqui era o burro e o carro de bois, que transportava as lenhas que vinham nesses fios. Todas as pessoas tinham uma rocha. E além da rocha tinha um fio de verga, não sei se tu já viste, e então punha-se a lenha, punha-se os incenseiros para os animais, tudo, aquilo era uma ajuda muito grande, mas pronto, era preciso tratar das coisas. O que era a rocha? A rocha é esta encosta que fica aqui atrás, e então eles cortavam a lenha para secar o milho, porque isto dava tudo muito trabalho, para secar, era preciso semear o milho, mas também era preciso secar o milho. E então era preciso apanhar a lenha para ela secar, para depois, mais tarde, secar os nossos milhos. E termos lenha bastante para usar o ano inteiro. Nós estamos na festa de Santo Cristo, como é que era naquele tempo? Sempre foi uma festa com muitas pessoas. Os meus avós aqui não tinham muito. Antigamente não se alugava casas. As pessoas vinham pelos trilhos. Lembro-me da minha avó aqui ter sempre 2 caldeirões enormes de água quente. Para as pessoas, para os peregrinos, chegavam aqui e a minha avó tinha sempre uma bacia com água para as pessoas se lavarem. E não tinha camas como a tem-se hoje, aquela andar de baixo. A minha avó mandava o meu tio roçar feito
roçava muito feito, estendia na loja toda e havia pouca roupa, mas estendia-se umas mantas por cima daqueles feitos e as pessoas lavavam-se na cozinha, minha avó dava na cozinha ou no quarto e iam descansar à noite ali, mas felizes, contentes, ficavam todos contentes com uma bacia de água quente. Não era uma casa de banho, era água a ferver de lenha ali do lume. E como a minha avó fazia, havia muitas outras pessoas que o faziam. Deixavam as pessoas ficar na sua casa e davam aquela pousada e davam do que tinham. E nem queriam nada de troco. Nada, nada. Só tu ficavas, aquela loja ali embaixo abrigou muitas pessoas, não era em cima de colchões, que não havia nas camas. Mas a minha avó muitas vezes deu a sua cama para pessoas dormir, que eram pessoas mais amigas ou mais doentes, que precisavam, e era capaz de dormir em cima de uns feitos para ajudar a pessoa que chegava. Era muito diferente. Eram muito humanas. Acho que as pessoas tinham mais o sentido de ajuda, e não dizer eu preciso de dinheiro ou tu tens que me pagar. Não, nessa altura não havia nada disso. Era uma sociedade mais saudável. Muito, muito. E daquilo que tinham, tu podias comer também. As pessoas traziam os seus sacos, faziam sempre as suas coisinhas melhor, traziam os seus sacos com as suas coisinhas, mas partilhavam, punham aqui na mesa, a minha avó dava do que tinha, eles davam do que traziam. Quanto tempo é que demorava desta fazenda até à próxima, assim a pé? É meia hora isso, em meia hora. E então nós éramos pequenos, sim, corríamos aí. Mas para o Sanguinhal? Para o Sanguinhal então eram 2 horas e eram pesadas, era preciso andar bem. Nós regulávamos 3 horas porque fazíamos vários descansos, porque nós levávamos compras, havia uma mercearia aqui, e então aproveitava-se a levar o petróleo, o açúcar, o sabão e essas coisinhas assim. Mas íamos sempre carregados. E sempre a subir. E sempre a subir. Era. Mas também nunca vi, andei com muita gente nesses caminhos e nunca ouvi ninguém a dizer maldita vida, maldita... Não. E as pessoas andavam aí, eu lembro muitas vezes, chegava-se assim, às vezes quando nós estávamos mais tarde lá no Sanguinhal, às vezes estava ali a dizer e a gente pensava, olha, vamos ficar à Caldeira. E nós víamos a correr por esses caminhos e nunca, eu às vezes, nem um pé torcido, nem uma perna partida, nunca me lembro de ninguém andar assim e vínhamos às escuras, vínhamos aos trambolhões. Acho que tínhamos a mãozinha do Senhor Santo Cristo sempre a proteger-nos. Mas a festa Santo Cristo era o sábado e o domingo? Sim, também já no sábado se fazia festa e no domingo a procissão, e a procissão não era tão pequena, era maior. E à noite sempre faziam comédias, sempre havia alguma coisa à noite. Sempre havia alguma coisa à noite ali na praça. Mas o que era mesmo de verdade era a procissão e a missa e as novenas. As pessoas tinham muita fé com o Senhor Santo Cristo. E eu lembro-me de vir rapazes do ultramar, de ser criança, e ver os pés desses jovens a correr o sangue puro, de virem a pé pelas rochas abaixo, pagar a sua promessa ao Senhor Santo Cristo. E jovens? E jovens que tinham vindo da tropa. Muito jovem, da ilha toda vinham aqui pagar promessas ao Senhor Santo Cristo. E podia-se ver eles a passar e podia-se ver o sangue que eles deixavam nos pés cheios de dor. Tinham muita devoção no Senhor Santo. As pessoas que vinham aqui vinham, por exemplo, hoje vai-se acampar, vem-se mais desportivamente, mas naquela altura havia muita... E há, hoje não vou dizer que não há, mas havia uma fé muito profunda. Nós tínhamos uma fé inabalável. A gente pensava que se a gente pedisse, que aquilo ia mesmo ser verdade, que era o mesmo estar a pedir uma coisa ao pai e à mãe, que nos ia, mais dia, menos dia, ia-nos dar. Sim, senhora, muito bem. Muito obrigado. E andaste descalça? Eu não andei descalça, porque o meu pai era carpinteiro e fazia muitos cepos, antigamente dizia-se que era galochas, e ele fez muitos cepos, muito aquela... É pena não se poder, mas hoje em dia até se usa isso, compra-se na loja. Ele fazia aquelas galochinhas, aqueles cepos todos jeitosos, e depois o sapateiro punha uma de pele por cima,
Ou então a minha mãe fazia de calças da ganga do meu pai umas tirinhas arranjadinhas e depois o meu pai tinha uns preguinhos com umas cabecinhas grandes e colava, punha ali e a gente ficava todas jeitosas e andávamos aí com aquelas galochas nesses carrinhos. Ok, muito obrigado. Você não? Eu chamo-me Fátima e sou filha do Gaspar, para ser mais conhecido. O meu pai nasceu na Fazenda do Belo e a minha mãe nasceu aqui na Caldeira. O seu pai, às tantas, emigrou. O meu pai mais tarde emigrou para a França. Em França adoeceu e a partir daí ficou uma pessoa doente. Não ficou nada do que era anteriormente. Mas a sua mãe já tinha falecido há mais tempo? Não, a minha mãe faleceu antes do meu pai, mas nós vivemos com o nosso pai assim muito tempo doente. Ok, muito obrigado. Nada. Posso? O passinho está ali fora. Olha, agora já está. Pode? Posso entrar? Olha, eu vou por aqui, vou buscar o peixinho que está ali no forno. Onde é que encontraste isso? Ah, foi. Estava ali na piscina da minha natureza. Ah, foi? Ah, sim, na piscina. Já porque está ali agora. Esta vida organizada, exato. E a gente quer. Mas é verdade, é. Tem que ir trabalhar, ou é porque tem que ir fazer isto, ou tem que ir fazer aquilo, você está a falar. São as amêijoas? De gente mal. Daqui da São Caldeira. as beijas da Caldeira de Santo Cristo. Sim, que é... Não há nada igual a isso. Não, Ana. Eu parte nenhuma de. O cheiro até está a chegar à América. E ele tem peixinho no forno agora. Ele disse que ia fazer. Eu ia fazer. Estas parecem castanha, o sabor é castanha. Essas é que são boas. É mesmo. Eu estou quase a tirar as minhas. Mais um mês? Ah, as duas. O que é que Senti só o armato desse peixinho. Senti só o armato desse peixinho. Xareu, é? Em Xareu? Conservação andam lá na biblioteca. No forno. No forno de lenha. Fogo. Ah, sim. Vamos dar na mesa. Tu vai ali porque... Só não está. Tu está ali para não passar. Vocês Quanto tempo é que sentem-se fica no aqui forno de lenha? rápido. Aquilo é um pastor que se... Essas flores. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Videofaria. Captação e edição em vídeo, conversão de formatos vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Videofaria, empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital, casamentos, batizados, aniversários e outros momentos especiais. Videofaria, telemóvel 965-832-373. Videofaria, disponibilidade, qualidade e profissionalismo.